Boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Matemática Reflexiva. Eu sou o professor Cássio Almada. Queria falar hoje com vocês sobre um fato que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tive em sala. Eu estava dando aula numa escola no primeiro ano e um aluno perguntou para mim o que ia cair na prova. Eu falei, olha, vai cair na prova os assuntos que nós estamos vendo nesse bimestre. Não lembro se era bimestre ou trimestre, enfim. Juros compostos, função exponencial e progressão geométrica. E ele, curiosamente, chegou para mim e falou, mas vai cobrar os 3 assuntos, professor? Poderia cobrar só um ou só cobrar 2 e tal? Aí eu falei para ele assim, eu não sei se você percebeu, mas a gente vem trabalhando isso aí em sala. Nós estamos falando sobre a mesma coisa, né? Juros compostos, função exponencial e progressão geométrica são praticamente a mesma coisa, né? São abordagens diferenciadas. Alguns dos assuntos a gente faz uma abordagem gráfica, hoje uma abordagem mais aritmética, né? Usando só cálculo mesmo, números. E dependendo do assunto também a gente trabalha com abordagens algébricas. Então, quando você vai, por exemplo, fazer uma aplicação financeira a juros compostos, a fórmula que a gente chega do cálculo do montante, né, do valor futuro ou valor presente, dependendo do problema que a gente vai resolver de financeira, a fórmula que a gente chega nada mais é do que uma progressão geométrica. E essa fórmula ela é modelada por uma função exponencial. E aí a aula ficou interessante porque eu tinha falado sobre esses assuntos, obviamente tinha conectado esses assuntos em sala de aula, né? Mas achei interessante que não foi absorvido esse conhecimento. Então, nessa aula foi bacana porque eu peguei e dividi o quadro em três partes, né? E coloquei um problema de juros compostos no lado esquerdo. No meio eu coloquei a parte da função exponencial, que seria modelada pela progressão geométrica, e fiz uma análise gráfica, né, mostrando para ele como funciona, né, o juros sobre juros, como o nosso dinheiro se comporta ao longo do tempo. Então é isso, gente. A experiência foi bastante interessante e fica também esse momento de reflexão, porque alguns assuntos, aparentemente, em matemática, são abordados de maneira desconectada. Então a gente precisa, nós professores, nós precisamos nos esforçar bastante para colocar, né, essas informações de maneira conexa para que os nossos alunos entendam que, dependendo do contexto, né, a gente trabalha com situações diversas. Então, quando você vai trabalhar com matemática financeira, não necessariamente o seu aluno viu função exponencial ainda. E às vezes as coisas são colocadas de uma forma solta. Então você às vezes pega uma fórmula e coloca no quadro, olha, calcula aqui o montante dessa aplicação. E você explica como funciona aquilo. Seria muito interessante que aquela fórmula de matemática financeira fosse demonstrada através de uma progressão geométrica, que é o nosso artifício algébrico que a gente usa para fazer isso. E quando a gente faz também análise gráfica, as coisas se complementam de uma maneira bem legal, onde o aluno gera com certeza um conhecimento bem diferente do que geraria se fosse visto as coisas desconectadas. Tá bom, gente? Então, obrigado aí. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.